Dogman tem um humor único e muito absurdo que muitas vezes desafia a lógica da vida real. É sério, você percebeu que vários momentos engraçados do filme e dos livros não fazem o menor sentido? Por onde eu começo? Se a gente parar pra pensar, a própria origem dele não tem um pingo de lógica. Como uma médica aceitaria colocar em prática a ideia genial de costurar a cabeça de um cachorro no corpo de um homem? Não é à toa que muita gente acha a sinopse do filme completamente bizarra e digna de um filme de terror. O pior de tudo é isso dar certo no final das contas. Na vida real, nenhum transplante de órgãos dá certo se ele não tiver o mesmo tipo sanguíneo da pessoa que vai receber. E mesmo quando é do mesmo tipo, ainda tem chances do corpo não aceitar bem. Imagina só então um transplante de cabeça de um cachorro em um corpo humano. É um milagre que a cirurgia não tenha terminado em tragédia. Ainda bem que deu certo, não é? Caso contrário, o filme teria acabado em menos de 5 minutos. Mas essa não é a única coisa engraçada e sem sentido no universo de Dogman. Muito longe disso. Vem comigo porque tá começando mais um Teen Videos. Sempre que Pete é derrotado pelo policial canino, ele vai parar atrás das grades. Sendo mais específico, ele acaba na prisão de gatos, onde todos os felinos bandidos vão parar. Só que se a gente parar pra analisar, não é meio estranho existir uma prisão só pros felinos? Será que existem tantos criminosos gatos por aí? Na verdade, os livros revelam que eles sofrem preconceito, o que significa que muitos deles podem ter sido presos injustamente. Mas nada disso explica o motivo de nos livros também ter uma prisão de peixes, uma de cachorros e outra até de prefeitos. No universo de Dogman você vai encontrar uma cadeia para cada tipo de criminoso que existe. Mas será que tem algum outro peixe fora da lei além do Flip? E é sério que uma cadeia inteira só para prefeitos corruptos é algo de fato necessário? Porque se for, o universo de Dogman tá passando por grandes problemas políticos. Além de OK City contar com um número gigantesco de prisões estranhas, a cidade também tem alguns centros de atendimento bem esquisitos. A gente nota isso quando o chefe liga para um certo número depois de ser obrigado pela prefeita. Quem atende é um funcionário de uma empresa, ou algo semelhante, que se chama A Vida Não É Justa. O trabalho dele é simplesmente atender o telefone e falar a vida não é justa. E sim, é só isso mesmo que ele faz antes de desligar na cara do chefe. Ou seja, por algum motivo tem um serviço que ganha dinheiro falando uma simples frase. E aparentemente existem pessoas que ligam para esse número só para se lembrarem de que a vida não é justa. Mas se for para encontrar uma explicação, eu aposto que esse centro de atendimento foi criado pela prefeita para que ela possa obrigar seus funcionários a escutar essa frase sempre que eles acham que ela tá sendo injusta. É a cara dela, não é? Life's not fair. Agora vamos te fazer uma pergunta. O que um policial deve guardar na sua gaveta? A. Uma arma. B. Um rádio da polícia. C. Documentos sobre alguma investigação. Ou D. A entrada para um esconderijo secreto. Se você falou a letra D, tá correto. Pelo menos se a gente estiver falando dos policiais de Dogman, já que o chefe simplesmente tem um gigantesco esconderijo subterrâneo que é acessado pela gaveta em seu escritório. Esse lugar é tão profundo que tem até mesmo ossos de dinossauros nas paredes. Nem adianta ficar perguntando como ele construiu tudo isso, porque nada dessa cena extremamente absurda faz sentido. E piora quando a gente descobre que a razão do local existir é para guardar um cofre. Ok, até aí tudo bem. Ele deve armazenar algum objeto muito precioso, correto? Na verdade, o cofre simplesmente leva para outra gaveta do escritório. Então o esconderijo não serve para nada. O chefe faz todo esse trajeto só para abrir outro cofre que fica no escritório. E adivinha o que tem dentro dele? Um binóculo minúsculo. Fazer toda aquela trajetória pelo esconderijo secreto já foi uma perda de tempo, mas nem mesmo o cofre do escritório era de fato útil. Ainda mais porque o Dogman, que ficou tão decepcionado quanto a gente, revelou guardar um binóculo bem maior no próprio bolso. E se você também acha que o humor de Dogman é muito criativo, comenta aqui embaixo o hashtag humor. Poucos indivíduos em OK City sabem onde Pete vive. E olha que o gato era perseguido por toda a força policial, o que é impressionante, já que ele vive em um prédio com um letreiro gigante onde está escrito Laboratório Secreto do Pete. Além disso, tem várias setas apontando para lá. Se duvidar, os policiais simplesmente viram esses letreiros e pensaram que ele jamais seria burro de anunciar o seu esconderijo. Mas no final das contas, eles caíram em um truque de psicologia reversa. Algo engraçado sobre o oficial Knight é que, apesar de ser muito habilidoso, ele também era muito lerdo. É sério, o cachorro Greg era mais esperto do que o Knight, tanto
que no início do filme ele pede pro chefe tirar as pessoas do lugar onde Pete colocou uma bomba, só que ela foi deixada em uma fábrica abandonada. Ou seja, já não tinha ninguém no local. Mesmo depois do chefe dizer isso, o protagonista continuou teimando e falando pro chefe evacuar a área. Como alguém tão burrinho conseguiu se tornar policial? A Sarah Hathoff é conhecida como a maior repórter do mundo, e até que faz sentido, já que ela tá sempre nos jornais e é uma ótima investigadora, só que ela precisa melhorar uma parte do seu trabalho: as entrevistas, porque no início do filme do Dogman parece que ela tá fazendo de tudo para ser a pior entrevistadora possível. Ela faz várias perguntas ao chefe e, em vez de deixá-lo falar, fica batendo o microfone na boca dele enquanto faz mais e mais perguntas. No final, o coitado não consegue dizer nada. Mesmo assim, ninguém parece notar a falta de profissionalismo da repórter. Mas uma das coisas mais absurdas desse universo é, sem sombra de dúvidas, o Pete conseguir comprar uma máquina de clonagem pela internet. Na vida real, a clonagem é algo muito difícil de se fazer, e tentar criar um clone idêntico de um ser humano é até mesmo considerado ilegal. Não que alguém tenha conseguido fazer isso. Já no mundo do policial canino, qualquer um pode comprar algo que faz isso pela internet, como se fosse a coisa mais normal do planeta. Dogman é mesmo absurdo, não é? A própria máquina de clonagem comprada pelo Pete tem uma regra que não faz o menor sentido. Ela diz que a máquina precisa ficar ligada por 18 anos para criar um clone adulto, já que ele fica se desenvolvendo lá dentro na mesma quantidade de tempo de um ser humano. É por isso que o Pete acabou criando um clone bebê, já que ele não tinha lido todas as regras antes de usar o dispositivo. Será que alguém teve a paciência de aguardar por quase 2 décadas para fazer um clone adulto? Caso contrário, a máquina de clonagem é útil só para quem quer ter um filho de sangue e não consegue ou não quer engravidar. O Pete é um gato, e ninguém acha isso estranho. Afinal, os gatos desse universo andam e falam como humanos. Os livros até mostram que existem outros animais assim, já que o vilão Pig é um porquinho e anda acompanhado por outros criminosos animais. Até aí tudo bem. É simplesmente uma característica do mundo de Dogman. Mas então por que os cachorros não agem como humanos também? O protagonista só fica de pé porque ele é a fusão de um cão com um ser humano. Mas outros cachorros, como o doguinho da Sarah Hathoff, são completamente comuns. Pensando bem, nem mesmo o Dogman é capaz de falar. Os peixes também não são inteligentes. O Flip é uma exceção igual ao policial canino, já que ele se tornou esperto por causa de uma substância que aumenta a inteligência. Será que tem uma explicação para alguns animais serem parecidos com humanos e outros serem iguais aos da vida real? Do jeito que o universo de Dogman é maluco, é provável que não. Nós não vendemos máquinas de clonagem, mas estamos sempre lançando vídeos sobre suas animações prediletas. Então que tal se inscrever no canal? Já deu pra perceber que quase todos os personagens de Dogman são meio burrinhos de vez em quando, mas alguém que supera todos os limites de inocência é o Big Jim. Pete já fez Big Jim pular em uma gangorra só pra seu peso arremessá-lo pra fora da prisão, e até mesmo chegou a roubar os balões do gato roxo pra sair voando e conseguir fugir outra vez. Resumindo, o Pete sempre encontra um jeito de enganar seu colega de cela. Então por que o Big Jim continua sendo amigo do Pete? A verdade é que o coitado é tão inocente que não consegue perceber quando tá sendo feito de bobo. Em uma cena do início do filme, o oficial Knight quase atropela uma caixa que estava sendo carregada por trabalhadores. O que ninguém poderia imaginar é que dentro dela teriam várias letras B. O motivo? Ninguém sabe. Esse é mais um dos mistérios desse universo. Uma explicação possível é que os trabalhadores estavam indo construir um letreiro, mas nem nesse caso eles iriam precisar de tantos Bs. Já que estamos falando em letras, não poderíamos deixar de comentar sobre os balões de fala e onomatopeias também, que às vezes aparecem quando os personagens falam. É algo comum de acontecer em histórias em quadrinhos, mas o mesmo ocorre no filme da DreamWorks, justamente por ser a adaptação de uma história em quadrinhos. Só que o bizarro é que as letras flutuantes não são só representações visuais não. Na verdade, os personagens interagem com elas. O Pete chega a rasgá-las com as próprias garras. Quando o Dogman chora em uma cena,
o policial cria onomatopeias que voam até o apartamento da Sarah Hatoff e batem na sua janela. Será que aqueles Bs que os trabalhadores estavam carregando vieram de balões de fala e o trabalho deles é coletar essas letras que são deixadas no chão? O Pete não é um gênio só na hora de criar armas e veículos extremamente tecnológicos, mas também para bolar os melhores planos de fuga. Só que nem mesmo um gato esperto como ele deveria conseguir fugir tantas vezes da prisão. Claro, a prefeita disse que colocou o próprio irmão para ser o diretor da prisão de gatos, e ele aparentemente não é muito competente. Mas isso explica tantas fugas bem-sucedidas. Ainda mais porque as próprias estratégias do Pete, apesar de inteligentes, não fazem muito sentido não. É impossível ele ser tão leve a ponto de conseguir ir embora voando só de segurar alguns balões de gás hélio. O vídeo tá acabando, mas a gente tá deixando 2 conteúdos especialmente pra você. Vem se divertir com a gente, galera. Valeu e até a próxima!